séries. Hoje a aula de gramática é sobre acentuação gráfica. Então, o objetivo da aula de hoje é que vocês consigam identificar as regras de acentuação gráfica. Lembrando que a acentuação gráfica, ela consiste na colocação de um acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou para marcar a sílaba tônica de uma palavra. E os nomes dos acentos gráficos da língua portuguesa são o acento agudo, acento grave e o acento circunflexo. São esses três. Os acentos gráficos, eles são elementos essenciais para que estabeleçam, por meio de regras, a sonoridade, a intensidade das sílabas das palavras. Então, começaremos aí falando sobre as oxítonas. As palavras oxítonas são aquelas em que a última sílaba é a tônica, ou seja, a mais forte. E elas podem ser acentuadas com o acento agudo e com o acento circunflexo. Observem esse quadro sobre as regras de acentuação gráfica e ao lado nós temos alguns exemplos de palavras com determinados acentos. Então, recebem acento agudo as palavras oxítonas terminadas em vogais tônicas abertas, A, E ou O, seguidas ou não de S. Exemplos: está, estás, já, olá, até, és, olé, pontapé, pontapés, vó, vós, dominó, dominós, paletó, paletós, só e sós. E no caso de palavras derivadas do francês e terminadas com a vogal E, são admitidos tanto o acento agudo quanto o circunflexo. Por exemplo, bebê ou bebê, bidé ou bidê, canapé ou canapê, crochê ou crochê, matiné ou matinê. E quando conjugadas com os pronomes lo, los ou lá, las, terminando com a vogal tônica aberta, a, após a perda do R, S ou Z. Exemplos: adorá-lo, de adorar, mais lo, ou adorá-los, de adorar, mais los, falo, de faz, mais lo, ou falos, de faz, mais los, dá-la, de dar, mais lá, ou dá-las, de dar, mais las. Recebem acento as palavras oxítonas com mais de uma sílaba terminadas no ditongo nasal grafado em ou ens. Exemplos: acém, detens, detens, entretém, entretens, arém, aréns, porém, provém, provens e também. E são acentuadas as palavras oxítonas com os ditongos abertos grafados el, ei, oi, seguidos ou não de S. Exemplos: anéis, batéis, fiéis, papéis, chapéu, chapéus, ilhéu, ilhéus, véu, véus, herói, heróis, remói. E observem algumas oxítonas que recebem o acento circunflexo. São acentuadas as palavras oxítonas terminadas nas vogais tônicas fechadas, grafadas E ou O, seguidas ou não de S. Exemplos: cortês, des, de dar, lês, de ler, português, você, vocês, avô, avós, pôs, de pôr, robô, robôs. E as formas verbais oxítonas, quando conjugadas com os pronomes clíticos, lo, los ou lá, las, terminadas com as vogais tônicas fechadas, E ou O, após a perda da consoante final, R, S ou Z, são acentuadas. Exemplos: detê-los, fazê-los, vê-los, compô-las, repô-las e pô-las.
seguidas ou não de S, pessoal. E quanto à acentuação das palavras paroxítonas? As palavras paroxítonas são aquelas em que a penúltima sílaba é a tônica, ou seja, a mais forte. E vamos falar sobre as paroxítonas que recebem o acento agudo. Recebem acento agudo as paroxítonas que apresentam na sílaba tônica as vogais abertas grafadas A, E, O, I e U, que terminam em L, N, R, X e S. E algumas formas no plural passam a proparoxítonas. Exemplos: dócil, dóceis, fóssil, fósseis, réptil, répteis, córtex, córtices, tórax, líquen, líquenes, ímpar, ímpares. E é admitida dupla grafia em alguns casos. Por exemplo, fêmur, ônix, pônei, tênis, bônus, ônus e tônus. E as palavras paroxítonas que apresentam na sílaba tônica as vogais abertas grafadas A, E, I, O e U, que terminam em ão, ei, ou uns, são acentuadas nas formas singular e plural das palavras. Exemplos: órfã, órfãs, órfão, órfãos, órgão, órgãos, sótão, sótãos, jóquei, jóqueis, fáceis, oásis, álbum, entre outros exemplos. Uma observação: não se acentuam graficamente os ditongos representados por ei e oi da sílaba tônica das paroxítonas. Olha só, assembleia, anteriormente eu até acentuava, mas com as mudanças, né, do novo, o novo acordo ortográfico, perdeu o acento essas palavras. Assembleia, boleia, ideia, onomatopeico, proteico, alcaloide, apoio do verbo apoiar, tal como apoio, substantivo, boia, heróico, jiboia, moina, paranoico, zoina. Exemplos de palavras paroxítonas não acentuadas: enjoo, grave, homem, mesa, tejo, velho, voo, avanço, floresta, abençoo, angolano, brasileiro, descobrimento, graficamente e moçambicano. Vamos falar ainda sobre algumas paroxítonas e o uso de acento circunflexo agora. As palavras paroxítonas, que contêm na sílaba tônica as vogais fechadas com a grafia A e E, O, que terminam em L, N, R ou X, assim como as respectivas formas do plural, algumas das quais se tornam proparoxítonas. Exemplos: cônsul, cônsules, têxtil, têxteis, plâncton, plânctons. Também recebem acento circunflexo as palavras que contêm na sílaba tônica vogais fechadas com a grafia A e E e O, que terminam em ão, ãos, eis ou us. Estevão, zangão, escrevesseis, anos. São grafadas com acento circunflexo as formas dos verbos ler e vir, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Tem e vem. O mesmo é aplicado a algumas formas verbais derivadas. Exemplos: abstém, advém, contém, convém, desconvém, detém, entretém, intervém, mantém, obtém, provém, sobrevém. E não é usado acento circunflexo nas palavras paroxítonas que contêm um tônico oral fechado em ato,
com terminação em da terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Exemplos: creem, deem, descreem, desdém, leem, prevêem, redém, releem, revém e vêm. Não é usado o acento circunflexo com o objeto de assinalar a vogal tônica fechada na grafia das palavras paroxítonas. Exemplos: enjoo, substantivo e flexão de enjoar, povoou, que é a flexão de povoar, voo, que é o substantivo e flexão de voar. E também não são usados os acentos circunflexos e agudo para distinguir as palavras paroxítonas quando tem a vogal tônica aberta ou fechada, em palavras homógrafas de palavras prosíficas do singular e plural. No caso do para, pela, pelo, polo. Fiquem atentos. O acento circunflexo ele é obrigatório na palavra pôde, na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Isso acontece para distingui-la da forma verbal correspondente do presente do indicativo pode. O acento circunflexo é facultativo no verbo demos, conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo. Isso ocorre para estabelecer distinção da forma correspondente no pretérito perfeito do indicativo demos. E também é facultativo o uso do acento circunflexo no substantivo forma, como distinção do verbo formar na segunda pessoa do singular imperativo forma. E as vogais tônicas, as regrinhas e alguns exemplos. As vogais tônicas grafadas I e U das palavras oxítonas e paroxítonas recebem acento quando são antecedidas de uma vogal com a qual não formam ditongo e desde que não constituam sílaba com a consoante seguinte. Exemplos: adaís, que é o plural de adail, aí, atrair, baú, cair, Esaú, Jacuí, Luiz, país, alaúde, amiúde, araújo, ataíde, atraíam, atraísse, Bahia, balaústre, cafeína, ciúme, egoísmo, faísca, faúlha, graúdo, influíste, juízes, Luísa, miúdo, paraíso, raízes, recaída, ruína, saída e sanduíche. E recebem acento agudo as vogais tônicas grafadas com I e U, quando precedidas de ditongo na posição final ou seguida de S. Exemplos: Piauí, Teiuí, Teiuís, Tuiuiu, Tuiuius. Recebem acento agudo a vogal tônica grafada I das palavras oxítonas terminadas em R dos verbos terminados em air e uir, quando combinadas com lo, los, lá, las, considerando a assimilação e perda do R nas palavras. Exemplos: atraí-los, atraí-lo, possuí-la, possuí-las, do verbo possuir. E as vogais grafadas I e U das palavras oxítonas e paroxítonas não recebem acento quando são antecedidas de uma vogal com a qual não formam ditongo e desde que não constituam sílaba com a consoante seguinte nos casos de NH, L, M, N, R e Z. Exemplos: bainha, moinho, rainha, adail, coimbra, ruim, ainda, constituinte, oriundo, ruins, triunfo, atrair, influir, influirmos, juiz e raiz. Não recebem acento agudo as vogais tônicas das palavras paroxítonas nas formas risotônicas de alguns verbos: arguir, redaguir, aguar, apaniguar, apaziguar, apropinguar, averiguar, desaguar, enxaguar, obliquar, delinquir.
Não recebem acento agudo os ditongos tônicos grafados iu e ui, quando precedidos de vogal. Extraiu, instruiu. E não é utilizado acento agudo nas vogais tônicas grafadas em i e u das palavras paroxítonas quando precedidas de ditongo. Exemplos: baiuca, boiuno, cheinho. Quanto às proparoxítonas, as palavras proparoxítonas são aquelas em que a antepenúltima sílaba é a tônica, a mais forte, sendo que todas são acentuadas. Recebem acento agudo as palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba tônica as vogais abertas grafadas a, e, i, o, e, u, começando com ditongo oral ou vogal aberta. Exemplos: árabe, cáustico, Cleópatra, esquádrido, exército, hidráulico, líquido, míope, músico, plástico, prosélito, público, rústico, tétrico, último. E recebem acento agudo as palavras proparoxítonas aparentes quando apresentam na sílaba tônica as vogais abertas grafadas a, e, i, o e u, ou ditongo oral começado por vogal aberta e que terminam por sequências vocálicas pós-tônicas praticamente consideradas como ditongos crescentes: ea, eu, ia, ie, io, oa, ua e u. Exemplos: ália, náusea, etéreo, nível, enciclopédia, glória, barbárie, série, lírio, prélio, mágoa, nódoa, exíguo e vácuo. Recebem acento circunflexo as palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba tônica vogal fechada ou ditongo com a vogal básica fechada e as chamadas proparoxítonas aparentes. Exemplos: nossa, que nome, né, gente? Anacreôntico, cânfora, cômputo, devêramos, dinâmico, êmbolo, excêntrico, fôssemos, grândola, hermenêutica, lâmpada, lômbrego, néspera, pleiade, sôfrego, sonâmbulo, trôpego, amêndoa, argêntio, côdea, Islândia, Mântua e Serôndio. Recebem acento circunflexo as palavras proparoxítonas reais ou aparentes quando as vogais tônicas são grafadas e ou estão em final de sílaba e são seguidas das consoantes nasais grafadas M ou N, obedecendo ao timbre. Exemplos: acadêmico, anatômico, cênico, cômodo, fenômeno, gênero, antônio, blasfêmia, tênue. Atenção! Palavras derivadas de advérbios ou adjetivos não são acentuadas. Exemplos: avidamente de ávido, debilmente de débil, facilmente de fácil, habitualmente de hábil, ingenuamente de ingênuo, lucidamente de lúcido, somente de só, unicamente de único, candidamente cândido, dinamicamente de dinâmico, espontaneamente de espontâneo, romanticamente de romântico. E o uso da crase. A crase é usada na contração da preposição e com as formas femininas do artigo ou pronome demonstrativo de a. Vamos para alguns exercícios. Aponte a única série em que pelo menos um vocábulo apresente erro no que diz respeito à acentuação gráfica. Letra A, pegada sinonímia. B, êxodo aperfeiçoe. C, álbuns, atraí-lo. D, ritmo, itens. Letra E, redimila ou grátis. Então, assim, o erro está na letra E, né? A palavra redimila, né, não contém o acento. Próxima questão. Assinale a alternativa correta quanto à acentuação gráfica. A, aqui, não tem acento. Caju também não tem acento. Já descartamos a letra A. B, no ritmo, não tem acento. Já descartamos também a letra B.
C. Para mantê-los saudáveis, é melhor alimentá-los com legumes crus. D. Joel tinha um bíceps, faltou o acento. Então, não é a letra D. O juiz com Z, errado. Cofres também não tem acento. Então, está correta a letra C. Beleza? Próxima questão. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos. Lembra que os oxítonos é quando a última sílaba é a tônica. Letra A, paletó, avô, pajé, café, giló. B, parabéns, vem, hífen, hífen é paroxítono. C, você, capilé, paraná, lápis e régua, paroxítonos. D, amém, amável, filó, amável, paroxítona. Cair, aí, imã, paroxítona. Então, aí nós temos a letra A como verdadeira. Porque as palavras paletó, avô, pajé, café e giló, todas são palavras oxítonas. Próxima questão. Assinale a opção em que os vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Pés, hóspedes. Pés é uma oxítona e hóspedes proparoxítona. B, sulfúria e distância, ambas são paroxítonas. C, fosforescência, paroxítona e provém oxítona. D, últimos, proparoxítona e terrível, paroxítona. E letra E, satânico, proparoxítona e porém, oxítona. Então, a correta letra B. Ambas são palavras paroxítonas. Valeu, galerinha! Por hoje é só. Até a próxima aula.